Boa tarde, meus irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical. Graças ao Senhor, estamos iniciando então nossa escola dominical com o tema 9 marcas de uma igreja saudável. Nós vamos iniciar então esse domingo falando da primeira marca da igreja saudável. E cada domingo vamos apresentando uma nova marca até completar as 9. Então, antes de orar e de iniciar a escola dominical, eu queria ler um texto bíblico com os irmãos. Então, queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Os irmãos podem ir abrindo a Bíblia, procurando 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai fazer só essa leitura inicial, a gente vai orar e aí a gente vai iniciar o tema. Amém? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto. Convido os irmãos a lerem junto comigo. O texto é só 5 versículos, então dá para a gente ler junto. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Vamos ler esses 5 primeiros versos aí. Vamos lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, irmãos? Vamos orar então, pedindo que o Senhor abençoe esse momento. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos novamente, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por essa escola dominical e te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão presentes aqui para ouvir a tua palavra e aprender mais de ti, e aqueles que estão se dirigindo para cá nesse momento em segurança, para que possamos juntos aprender mais de ti, Senhor. Cuida de nós, Pai. Abençoa a comunidade filipenses para que nós possamos, de fato, crescer e crescer saudáveis. Marca, mas a gente precisa fazer uma introdução aqui para justamente chegar no porquê que a gente precisa de marcas. Por que uma igreja precisa ter certas marcas para dizer... Vamos lá, então. Perguntas sinceras que a gente precisa fazer. A começar de quem está na liderança, pastor, até o último irmão, temos todos que fazer essa pergunta aqui. Que pergunta é essa? Primeira pergunta. Estou satisfeito com a igreja? Quando eu digo igreja, é a nossa aqui, a comunidade filipense. Eu estou satisfeito com a igreja? E veja, irmãos, dizer que está satisfeito ou não é dizer se eu gosto ou não. Você pode amar a comunidade filipenses, você pode amar e dizer, mas eu não estou satisfeito. Por que eu não estou satisfeito? Porque falta melhorar isso, falta melhorar aquilo, mas eu amo. Então, veja bem, dizer que se está satisfeito é dizer, ela chegou ao seu nível ideal, ela chegou aonde deveria chegar? Essa é a pergunta. Você está satisfeito com como a nossa igreja é hoje? Se não, aí nós temos que repensar algumas coisas. Se não, você tem que responder para si mesmo. Por que você não está satisfeito? O que falta para essa igreja chegar a um nível onde você diga, agora sim eu estou satisfeito? Então, a igreja pode melhorar? O que pode ser feito para essa melhoria? Se sim, se a igreja pode melhorar, se você acha que tem coisa para fazer, tem trabalho a ser feito, qual é o modelo então que a gente busca? Se eu não estou satisfeito com como ela está atualmente, se eu acho que tem coisa a ser feita para a igreja melhorar, o que pode ser feito? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, irmãos. Porque não basta você olhar para a igreja, de repente, identificar um problema na igreja e ficar parado. Ficar sentado no banco, olhar para o problema da igreja e dizer, isso aí está errado. Não basta. Você tem que se colocar como parte do problema e pensar junto com os teus irmãos qual é a solução para esse problema. Quem só aponta o dedo e não faz nada, não contribui para a igreja. Então, pode melhorar? Pode. E qual é o ideal? Qual é o modelo de igreja que nós buscamos para Filipenses? Então, irmãos, ao longo da história da igreja cristã, veja bem, a igreja cristã tem mais ou menos 2000 anos de existência. Durante esses 2000 anos, muita gente disse muita coisa sobre quais são as marcas da igreja.
Olha só, a Igreja Católica Romana, ela tem a sua resposta. Ela diz que a marca de uma igreja verdadeira, de uma igreja ideal para a gente estar, é uma igreja que tem uma boa estrutura, que tem uma boa hierarquia eclesiástica. O que é isso? É que ela divide direitinho lá, bispo, todos os cargos, né, até chegar ao arcebispo, até chegar no Papa, que é o líder maior. Então a marca para eles de uma igreja organizada é que tem toda essa estrutura, tem toda essa hierarquia, tem tudo organizadinho. Para os católicos romanos isso é uma marca da igreja verdadeira. Então tem a sucessão, morre um apóstolo, morre um papa, vem outro e assume. Muito obrigado, meu irmão. Vem outro e assume. Tem que obedecer ao magistério da igreja, você tem que obediência cega ao que os líderes estão dizendo, ao que está escrito na tradição da igreja. Só que aí vem a nossa tradição, os reformados. Nós olhamos para tudo isso que os católicos disseram, que é a marca da igreja, ter o papa, ter a estrutura, ter o magistério, a tradição, e a gente veio e disse não. Para nós, a marca da igreja verdadeira é ela ter o evangelho dentro dela. A marca da igreja verdadeira para nós, protestantes, que viemos da reforma protestante, é definida pelo evangelho. A igreja verdadeira é definida pelo evangelho. Então, é isso a primeira coisa que nós temos que entender. E aí a gente vai fazendo um histórico aqui rápido, irmãos. Olha esse histórico. Logo no início da reforma protestante, Philippe Melanchthon, que foi um dos primeiros reformadores, disse que a igreja verdadeira ela tem que ter 2 sinais. Está escrito, está de vermelho para os irmãos identificarem. Quais são os 2 sinais? Então ele está dizendo aí, ensina-se também que haverá uma única igreja santa e cristã, que é a congregação de todos os crentes, os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Então começa aí. Para uma igreja ser verdadeira, para Melanchthon, reformador, para ele, para uma igreja ser verdadeira, tem que pregar o evangelho e tem que ter os sacramentos bem ministrados. O que são os sacramentos, irmãos? Só para recuperar. Ceia e batismo. Então uma igreja que não tem a ceia não pode ser verdadeira. Uma igreja que não batiza seus membros não pode ser verdadeira. Uma igreja que não prega o evangelho não é verdadeira. Então a gente está discutindo isso, marcas de uma igreja verdadeira. Aí João Calvino, que é o pai da nossa tradição reformada, presbiteriana, o que Calvino dizia? Olha só, está grifado aí, está sublinhado igual o outro. Quais são os 2 elementos? A palavra e... Então ele concorda com Melanchthon. A igreja verdadeira é a igreja onde se prega a palavra e onde se tem verdadeiramente os sacramentos da ceia e do batismo. Não se pode contestar que Cristo está presente nessa igreja. Calvino está dizendo. Thomas Cranmer, aí esse daí já não é da mesma tradição nossa, ele é protestante também, mas ele é o fundador da igreja anglicana. Mas ele concordava, olha só o que ele diz aí, o que está sublinhado? Palavra e... Estão vendo? Pessoas de diferentes tradições. Melanchthon, que era de um lado, Lutero, que é de outro, Calvino e agora o Cranmer, todos concordam. A igreja tem que pregar o evangelho e administrar os sacramentos. E aí chega lá na Confissão Belga, veja que já passou alguns anos aí, a gente começou em 1530, já estamos em 1561 com a Confissão Belga, e ela vai adicionar um terceiro elemento, irmãos. Vamos lá, a gente já tem o evangelho e os sacramentos, e qual é o terceiro elemento? Qual? Disciplina eclesiástica, ou seja, a igreja prega o evangelho, os irmãos se convertem. Quando eles se convertem, eles começam a entrar no sacramento, eles são batizados e ceiam. Mas e se esses irmãos pecarem, o que a gente faz? Deixa do jeito que está? Não, a igreja precisa ter um terceiro elemento, que é a disciplina eclesiástica, que é o tratamento do pecado, para que os irmãos possam se arrepender e voltar ao seu estado original. E quando não houver arrependimento, a igreja tem poder para excomungar, excluir essas pessoas do seu meio, quando não houver arrependimento. Entendido, irmãos? Então, a igreja reformada, a igreja protestante, da qual essa comunidade é filha, reconhece que os 3 elementos de uma igreja verdadeira são o evangelho, os sacramentos e a disciplina. Agora, essa nossa escola dominical, irmãos, ela não está tentando provar quais são os elementos de uma igreja verdadeira, mas sim de uma igreja saudável. Se vocês olharem o folder que vocês receberam aí, o papelzinho, nós vamos estudar 9 marcas de uma igreja saudável. Então, a gente nem discute esses 3 elementos aí. Se uma igreja não prega o evangelho, não tem os sacramentos, não tem a disciplina, ela não é nem verdadeira, quanto mais saudável. Então, a gente está querendo ir além. Além de verdadeira, a igreja precisa ser saudável. Porque uma igreja verdadeira, ela pode ter essas 3 marcas. Ela pode ter evangelho, sacramento e disciplina e ainda assim estar enferma.
Uma igreja verdadeira, irmãos, escutem de novo, vou repetir essa frase. Uma igreja verdadeira, que tem os 3 elementos, evangelho, sacramentos e disciplina, ela assim mesmo pode ser enferma, doente, fraca. Então não basta ter esses três elementos. Esses 3 elementos aí, evangelho, sacramento e disciplina, eles te fazem uma igreja verdadeira, mas não saudável. Você precisa melhorar, você precisa adequar esses elementos para que essa igreja seja saudável. Você precisa dar um norte para esses elementos, uma direção. Nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como nós organizamos esses elementos? Nós temos a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Esses documentos, eles organizam a nossa fé, eles expõem a nossa fé para que a gente entenda corretamente o que é o Evangelho, o que são os sacramentos e o que é a disciplina. Aí nós caminhamos para uma igreja saudável. Então, se você não conhece muito sobre essas coisas, sobre essa tradição, tudo isso pode parecer estranho para você. Mas então vamos falar de coisa prática, para todo mundo entender, quem não está entendendo alguma coisa que eu estou dizendo. Perguntas urgentes, então. Eu quero saber o que é uma igreja saudável. O que faz uma igreja ser boa e saudável para você escolher? Principalmente você que não é daqui ainda. Você que não é membro daqui da Filipenses ainda. Eu agora, graças a Deus, né, pastor, sou membro, agora posso dizer como membro. Você que não é membro, né? Você que não é membro. O que você está procurando aqui para saber se é uma boa igreja para você congregar, para você trazer a sua família? Qual é a marca que você está procurando? É ar-condicionado? Se a igreja não tiver ar-condicionado, eu nem fico lá. De repente, é uma boa localização, muito longe de casa, ou então uma rua muito quebrada, eu não gostei. Você está procurando que a igreja tenha bons assentos? Não, esse aqui de madeira não é bom para minha lombar, vamos embora. Não se preocupa não, a gente tem 2 fisioterapeutas na igreja, né, Emily? E mais o Alexandre, então eles vão te ajudar, é baratinho o preço dos irmãos, então não se preocupa com isso não. Bom estacionamento, isso a gente tem, graças a Deus. Isso aí tu não pode reclamar, a gente tem estacionamento aí, seu carro não vai ficar na rua. Boa música, vídeos, dança. Você está procurando ser intertido? Você está procurando ter uma boa festa para você voltar alegre para casa? Você está procurando boa gente? E geralmente boa gente é gente parecida comigo, né? Se não for parecida comigo, não é gente boa não, né? Então o que você está procurando? Quais são as marcas? A questão, irmãos, é que essas marcas aí que estão de vermelho, elas não fazem uma igreja ser saudável. Alguma delas é pecaminosa? Não. Nenhuma delas é pecaminosa. Você pode ter um bom estacionamento, uma boa localização, bons assentos. Nada disso é pecado. Mas isso não faz a igreja ser saudável. Isso faz a igreja ser lotada. Esses elementos aí atraem pessoas e isso pode fazer com que a nossa igreja fique lotada. A gente tem um bom estacionamento, ar-condicionado, assentos, uma boa música ambiente para você se sentir bem acolhido. Tudo isso pode fazer a igreja lotar. Mas ela vai ser saudável só porque ela é lotada? Não. Então nós queremos qual é o objetivo do projeto da Filipenses? A Filipenses quer se organizar, quer ser uma igreja autônoma, independente, andar com as próprias pernas. O que a gente está procurando para ser saudável? Esse é o objetivo. Então agora sim, dada essa introdução, irmãos, nós vamos começar a olhar para as 9 marcas, introduzindo a primeira marca de uma igreja saudável, que é o quê? Qual é a primeira marca? Pregação expositiva. Primeira coisa que uma igreja saudável precisa ter. Primeiro, vem antes de qualquer outra coisa, irmãos. Precisa ter uma pregação expositiva. Talvez pelo conceito, você esteja pensando outra coisa, ou não esteja entendendo bem, e esteja pensando assim, mas tem coisa mais importante que isso. Por exemplo, a Bíblia. Então, mas você vai já entender. Talvez você possa pensar, tem coisa mais importante que isso, o Espírito Santo. Mas está aí também. A gente vai entender o que eu quero dizer com pregação expositiva, o que significa isso. Pregação expositiva. Então, a primeira pergunta para os irmãos já tirarem a dúvida. O que é pregação expositiva? Por que esse negócio aí é a primeira marca de uma igreja saudável? Por que nós da comunidade filipense nos importamos em ter essa marca nessa comunidade para que ela possa crescer saudável? Por quê? Vem, olha só esse conceito aí. A pregação expositiva é a pregação focada e centrada, devia ter uma vírgula aí, focada e centrada na exposição / explicação do texto bíblico, um verso ou uma passagem específica do seu sentido e do seu contexto. Então veja bem, isso é um tipo de pregação.
Pregação expositiva é um tipo de pregação que está preocupada em abrir o texto e explicar o que ele quer dizer. Ele tem um sentido, o texto tem um propósito. Quando o autor escreveu, por exemplo, a gente leu para iniciar essa escola dominical, 2 Timóteo. Quem foi que escreveu 2 Timóteo? O apóstolo Paulo. O que ele escreveu? Isso aqui. O que ele quis dizer? Isso aqui. Qual era o contexto onde ele estava? Ele estava preso, estava prestes a morrer. Para quem ele está escrevendo? Para Timóteo. Quem era Timóteo? Então a gente vai fazendo essas perguntas para então entender qual é o sentido do texto, e o pregador aqui na frente tem que expor isso para os irmãos, porque é isso que a palavra representa, é isso que a palavra registra, e é isso que salva. Não é a retórica do pregador, não é o fato de o pregador falar muito bem, o pregador é um expositor maravilhoso, não, mas está no fato de que o texto é sagrado, o texto salva. Então a função do pregador é vir aqui explicar o texto para que os irmãos possam entender o texto e ser alcançado por esse texto, entender o que o texto quer dizer, entender o poder que ele tem de salvação e transformação das suas vidas. Então esse é um tipo de pregação que nós entendemos, nós reformados entendemos que é o texto que é uma marca saudável da igreja. E tem outro tipo? Tem outros tipos, vários tipos de pregação. O outro rival da pregação expositiva é a pregação temática. O que é uma pregação temática? O pregador vem aqui na frente e diz assim: hoje eu vou falar sobre saúde financeira. É pecado falar sobre saúde financeira? Não. Faz parte das nossas vidas. A gente precisa aprender a equilibrar nossos bens, administrar bem nossos bens, né? Mas é pecado, pastor, chegar aqui na frente e dizer, vou falar sobre saúde financeira, e aí ele lê um texto qualquer que não tem nada a ver com o tema, ele inventa um tema dentro daquele texto, ele faz uma mensagem que o autor do texto não queria dizer, então ele está colocando a ideia dele em cima da ideia do texto, em cima da ideia do autor, e ele está fazendo o autor dizer aquilo que ele não disse, sem o contexto que o autor estava. Ele inventa uma mensagem e só usa o texto como pretexto, como desculpa para ele falar o que ele quiser. Vou falar hoje sobre casamento. A Bíblia tem tanto texto sobre casamento, tanto texto bonito sobre casamento. Aí ele vai lá e lê um texto que não tem nada a ver com casamento e fala de casamento. Então, pregação expositiva, irmãos, é a pregação focada no texto, no que o texto quer dizer. Por que ela é importante? Porque nesse tipo de pregação, irmãos, o pregador, pastor Belquides sabe bem disso, ele é obrigado a se submeter ao texto, né, irmão? Você tem uma mensagem pronta, né? Quando você lê o texto, já sei o que eu vou dizer. Está tudo aqui na minha cabeça o que eu vou dizer. E na hora que ele pega os livros, na hora que ele vai estudar os comentários, na hora que ele se aprofunda no texto, ele, eu estava errado. Já aconteceu muito isso com o senhor, né, pastor? Já aconteceu muito comigo isso. Eu vou pregar num texto, eu acho que eu entendi o texto perfeitamente. Na hora que eu vou estudar sobre o texto, eu estava errado. Não é isso que o texto queria dizer, não. Então o que eu faço? Eu continuo na minha teimosia e falo o que eu quero falar? Não. Eu me submeto ao texto e eu vou dizer o que o texto quer dizer. Na pregação expositiva não interessa o que eu quero dizer para a igreja. Interessa o que o texto quer dizer para a igreja. Porque é o texto que foi inspirado por Deus, não a minha ideia. Se eu vier aqui falar o que eu acho de Cristo, isso não tem poder para salvar nenhum de vocês. Agora, se eu disser o que a Bíblia nos apresenta sobre Cristo, isso tem poder para salvar. Porque foi o que Deus entregou na sua palavra. Então, o primeiro benefício, por que nós temos que ter pregação expositiva na igreja? Por que para a comunidade filipenses crescer é importante ter pregação expositiva? Por quê? Porque aí nós teremos líderes aqui na frente que vão estar sempre submissos à palavra de Deus. Eles nunca vão tentar adulterar a palavra e colocar coisas que não existem dentro da palavra. Porque se a pregação for expositiva, eles são obrigados a recorrer ao texto, não às ideias deles. E veja, irmãos, às vezes a gente nem está tentando enganar vocês. Às vezes é porque a gente é falho, né, pastor? A gente se equivoca. Às vezes eu vou expor um texto, mas eu não me preparo o suficiente, eu não estudei o suficiente sobre aquele texto, e aí eu acabo falando bobagem aqui na frente. Porque eu não estudei. Porque eu não me foquei no texto, eu foquei na minha mensagem, eu foquei no tema que eu escolhi. A pregação expositiva, ela protege o pregador. Porque ela faz o pregador ser obrigado a olhar para o texto e não para a cabeça dele. Não para as ideias dele. Mas tem um segundo benefício. Esse é para o pastor. Esse benefício é para o pastor. Agora é o da igreja. Agora é o nosso. Membros. Nós que estamos sentados aí ouvindo o pastor Belquides pregar. Por que a pregação expositiva é importante para nós? Porque a igreja ouve aquilo que realmente... O quê? Precisa. Veja bem, se o pastor Belquides vem aqui, escolhe um tema aleatório, pega um texto qualquer para pregar, ele pode criar um sermão doce. Um sermão que vai falar aquilo que você quer ouvir.
Um sermão que vai tocar no ponto que você gosta. Né? Chega aqui na frente e lê, né, pastor? Tudo posso naquele que me... Aí fala, irmão, você pode todas as coisas. Irmão, tudo vai dar certo na sua vida. Aí a igreja vai à loucura, né? Mas isso está errado, o texto não diz isso. O texto que Paulo fala isso, não está falando que você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Se você voltar 2 versículos antes, o apóstolo Paulo fala, já experimentei tudo, pobreza, doença, abandono, por causa disso, porque eu sei viver na pindaíba, é que eu posso todas as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então isso é bom para a igreja, porque a igreja nunca vai ficar viciada em querer só ouvir coisa doce. Se a pregação é expositiva, a igreja vai estar com o ouvido atento para ouvir o texto falar. Não a ideia do pastor. A igreja vai ficar sentada aí esperando ouvir o que o texto significa. Se ela perceber que o pregador não está nem aí para o texto, a igreja vai começar a não gostar daquilo. E a igreja precisa ter esse senso crítico. A igreja precisa vir aqui e exigir do pastor que ele pregue o texto. Será que eu estou inventando isso, pastor? Tem uma viagem que o apóstolo Paulo fez a uma cidade chamada Bereia. Está lá no livro de Atos. Paulo se assustou com a cidade de Bereia. Porque quando ele começou a pregar, veja, era o apóstolo Paulo, um grandão, né? O apóstolo Paulo chegou, começou a pregar para a cidade de Bereia e ninguém olhava no olho de Paulo. Todo mundo com a sua Bíblia aberta, prestando atenção no texto, para ver se o que Paulo estava falando era verdade. E aí, tu teria coragem de fazer isso na cara de Paulo? Paulo pregando para ti, Paulo, apóstolo de Cristo, pregando para ti, tu não vou ouvir esse cara não, deixa eu ver se o que ele está falando é verdade aqui no texto. Irmãos, e o apóstolo Paulo elogiou os bereanos, os irmãos de Bereia. Então, Filipenses tem que ser assim também. Filipenses tem que sentar aqui, comunidade, ouvir o que o pregador está dizendo e avaliar se aquilo que o pregador está dizendo está de acordo com o texto. Não importa o tema que o pastor Melquiades escolheu, não importa a mensagem que ele quer passar, importa o que o texto quer dizer. Então a igreja tem que ouvir, prestar atenção, saber se o que o pastor está dizendo é o que o texto está dizendo. Avaliar. Estar durante o sermão com a sua Bíblia aberta, prestando atenção. É isso que vai abençoar os irmãos. Por isso a pregação expositiva é importante. Alguma pergunta até aqui? Não? Está tudo claro? Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos entender por que, irmãos, que isso é tão importante para nós. Por que ter um modelo de pregação expositiva, agora a gente já entendeu, né, irmãos? Eu espero que todo mundo já entendeu, já tenha entendido o que é uma pregação expositiva, certo? Está tudo claro até aqui? É a pregação na qual o pregador é obrigado a expor o texto bíblico, e não a ideia dele, não o tema que ele bolou na cabeça dele, mas o texto bíblico. E aí a igreja vai ouvir aquilo que precisa, não aquilo que quer. Não aquilo que ela gosta de ouvir, aquilo que é doce ao ouvido, mas aquilo que o texto diz. Agora, por que isso é central? Por que isso é uma marca da igreja saudável? Essa agora é a nossa próxima pergunta. O papel central da palavra de Deus. Veja, irmãos, nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus porque nela Deus fala. Tá certo isso? A Bíblia é a palavra de Deus porque na Bíblia Deus fala. E isso é muito importante para nós, meus irmãos. Quero que os irmãos entendam. Porque Deus não se revela para a salvação de outra forma. Eu vou tentar falar isso com muito cuidado, pastor. Se eu deslizar, me corrija, por favor. Não existe outra forma de você encontrar Deus e ser salvo, senão na palavra. Você pode entender que Deus existe olhando a natureza. Você pode olhar para a natureza, como o apóstolo Paulo diz assim, a criação declara, manifesta o seu Criador, mas isso não vai te salvar. Você pode descobrir a presença de Deus olhando para o universo, olhando para o amor de um pai, de um filho, de um casamento. Você pode, nisso tudo, perceber, existe um Deus, existe uma bondade, mas nada disso vai te livrar do teu pecado. A única fonte de revelação da verdade de Deus que vai te livrar dos teus pecados e que vai te levar a Cristo, te salvar, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então, por que isso tem a ver com o nosso tema? Porque se eu não pregar expositivamente, se eu falar aquilo que eu quero, eu não vou estar apresentando esse texto sagrado para vocês.
Se eu chegar aqui e decidir falar sobre prosperidade, saúde emocional, vida financeira, não é o texto bíblico que está sendo aberto, compartilhado com vocês. Então, portanto, não é o texto que salva. Eu estou apresentando uma mensagem minha para vocês. A minha mensagem não salva. Deus falou. Então, a missão do pregador é dizer o que Deus falou. E para eu dizer para vocês o que foi que Deus falou, eu preciso abrir o livro onde está registrado o que Ele falou. Então tem pregadores, irmãos, que eles chegam aqui, vamos estudar hoje o Salmo 23. Aí ele abre o Salmo 23 e fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fecha a Bíblia e passa 50 minutos pregando e não fala nada do texto. Ele já veio com o discurso dele pronto. O que ele queria falar estava pronto. Tanto faz se ele lia o texto bíblico ou não. Vocês já viram isso por aí? Eu já vi muito isso por aí. Isso não é Deus falando. Isso é o pastor lá falando. Para ser Deus falando, o texto tem que estar sendo exposto. O texto tem que estar sendo compartilhado e explicado para os irmãos. Porque é no texto que está a graça que traz salvação. Esse texto, irmãos, essa fala de Deus gera vida. Foi por meio da palavra, foi por meio da fala que Deus criou o universo. Foi falando, não foi com as mãos que ele criou o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí ele disse, haja luz. Ele falou, ele não foi lá e ligou a luz na tomada. Ele disse, haja luz. O verbo fez acontecer. Então, irmãos, é por meio da fala de Deus, é por meio da sua fala que nós chegamos à palavra verdadeira que nos salva. Se eu vier aqui e não pregar palavras positivamente, eu não estou transmitindo a fala de Deus para vocês, eu estou enganando vocês. Mas tem mais uma coisa, tem mais coisas, aliás. A fala de Deus santifica as nossas vidas. Além de criar a nossa vida, além de trazer tudo que existe à existência, além de criar o universo com a sua voz, Deus também usa a voz dele para purificar a igreja. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e a partir disso, que o verbo se faz carne, ele compartilha a sua vida conosco e nos faz a imagem dele. Então, irmãos, o pregador, a pessoa que está aqui na frente, no púlpito, ele é responsável, e olha o tamanho dessa responsabilidade, pastor Melquides. Eu sei que o senhor sabe disso, mas é para os irmãos entenderem. Olha o tamanho da responsabilidade do pastor. Ele é o meio pelo qual a palavra de Deus, que criou o universo, chega até você. Você já orou pelo seu pastor hoje, essa semana? Você está vendo o peso que está sobre o ombro dele? Ele é o responsável aqui nessa comunidade por fazer com que esse livro solte a voz de Deus para te salvar. Você pode acessar esse livro na sua casa. É o que nós mais queremos, né, pastor? Que todo mundo tenha uma Bíblia aberta em casa. Não aberta no Salmo 91 lá pegando poeira, não isso. Aberta porque você está lendo. A gente quer que você mesmo busque esse livro. Mas a missão do pregador é garantir que o significado desse texto vai chegar até você. Então o pregador tem essa responsabilidade enorme, irmãos, de transmitir, de trazer a voz de Deus ecoar nesse templo. Então, muito cuidado, irmãos, com quem por aí promete para você que vai te dar uma palavra de Deus. A pessoa chega, bate no seu ombro e diz, olha, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, você tem que se perguntar, essa palavra que você tem para me dar, que é de Deus, está revelada na Bíblia? Muito cuidado. Às vezes as pessoas querem dizer que qualquer coisa é palavra de Deus e às vezes não tem nada a ver com a palavra revelada de Deus, o livro sagrado. Então, muito cuidado, porque é nesse livro que está a salvação da igreja. Amém? Antes de dar continuidade, alguma pergunta ou comentário a ser feito? O sermão que o pastor Melquides prega aqui na frente, ele é só a pontinha do iceberg. Vocês não sabem o que está por baixo das águas, é uma semana inteira de preparação. O tanto de comentarista, de auxílios que ele teve, não chega aqui no púlpito. Então, a gente tem que realmente valorizar o nosso pastor e o papel dele aqui na frente. Amém? Então vamos seguir em frente.
Então eu disse que a palavra de Deus dá vida e santifica, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Palavra de Deus dá vida, já disse para vocês, Gênesis 1, Deus criou tudo que existe pela fala. Ele disse, haja luz, depois ele disse, haja os luminares, haja a separação entre água e terra, haja os animais, haja isso, haja aquilo. Agora ele diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja que ele usou a voz dele para criar um universo. Mas também Deus usou a voz dele para se fazer conhecido, porque ele falava com Adão e Eva no Éden. Veja isso, veja que coisa curiosa. A mesma voz que foi usada para criar o jardim do Éden era a voz que falava com os administradores do jardim, Adão e Eva. Deus, depois da queda, Adão e Eva caem, eles são afastados da voz de Deus, eles ficam sem ouvir a voz de Deus. E aí a humanidade está surda para Deus. Até que Deus resolve mudar essa situação. Veja, isso aqui é importante para você entender. A Bíblia está aí disponível para qualquer pessoa. Um ateu pode pegar a Bíblia e ler. Mas ele não vai ser salvo lendo a Bíblia se não for Deus que quiser falar com ele por meio daquele livro. Tem ateus por aí, irmãos, filósofos, estudiosos, cientistas da religião que podem conhecer a Bíblia muito mais do que eu e você. Mas eles não têm o Espírito Santo porque Deus não falou por meio daquelas palavras para eles. Então, o homem em queda, o homem que caiu em Gênesis 3 em diante, ele só pode ouvir a voz de Deus porque Deus chamou o homem de volta para a sua comunhão. Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai dessa terra, da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, vai para onde eu quero você, lá eu vou te encontrar. Deus chamou Abraão, Abraão não procurou a Deus, Abraão era idólatra. Abraão vivia no meio de um povo idólatra, foi Deus que chamou Abraão. Assim é com você e comigo, irmãos. Se você acha que foi você que escolheu Deus porque você é bonzinho, está errado. Se você está aqui hoje é porque Deus te chamou. Então é essa voz que chama. E é essa voz que liberta o povo da sua escravidão. Em Êxodo 3, é a voz de Deus que é usada para tirar o povo que estava escravo no Egito. Depois, em Êxodo 20, é a voz de Deus que revela a sua vontade para o povo de Israel, quando ele fala os 10 mandamentos. Deus recita os 10 mandamentos para Moisés. Então é essa voz que revela a lei de Deus e revela a vontade de Deus. É essa voz que nos ensina a falar por ele. Ezequiel 37, Deus fala para Ezequiel, filho do homem, profetiza. E aí Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos e os ossos começam a retornar à vida. Então veja, a voz de Deus é dada para mim e para você, para que nós sejamos portadores dessa voz. É isso que um pregador faz. Um pregador, ele chega aqui na frente e ele profetiza quando ele fala a Bíblia, quando ele explica a Bíblia. Veja, irmãos, isso precisa ser entendido por vocês, porque na nossa cultura brasileira, manauara, a gente associa profecia, à adivinhação. Eu vou dar uma profecia aqui, Érica, Deus estava te vendo quando tu fez aquilo. Isso não é profecia, isso é adivinhação. Profecia é revelar a vontade de Deus para a vida de alguém. Pode envolver futuro? Pode envolver o futuro. Mas também pode não envolver. Profecia nem sempre prediz o futuro. Então, irmãos, pregar a palavra é profetizar. O pastor Melquiades, de certa forma, é um profeta. Porque ele revela a vontade de Deus que está no livro de Deus. Então, irmãos, isso tudo é por meio da voz de Deus. Por isso que isso tudo tem a ver com a necessidade da gente expor a palavra. Deus mandou a sua palavra em pessoa. Jesus Cristo é a palavra de Deus concretizado, encarnado em pessoa. Então, pregar a palavra automaticamente é falar de Jesus. O pastor Melquiades pregou semana passada no Salmo 95. E se você for ouvir aquele sermão de novo, você vai ver o nome de Jesus se repetir várias vezes no sermão. Mas ele não está pregando no Salmo 95? Salmo não é, 1000 anos antes de Cristo? O que esse pastor está falando de Jesus? Jesus não tem nada a ver. Jesus tem tudo a ver, irmãos. Não há um versículo na Bíblia que não esteja ligado a Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então o pastor Melquiades pode pregar qualquer texto que for, ele pode pregar sobre qualquer livro da Bíblia do Antigo Testamento, Cristo vai estar na pregação. Porque Cristo é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus, ela nos dá vida. Mas como a gente viu ainda agora, ela não só dá vida, mas ainda tem mais aqui, dá vida. Mas antes de falar mais desses últimos 3 pontos aqui, alguém tem pergunta?
Não? Então vamos seguir. Continuando ainda sobre falar a palavra de Deus da vida. Então, se essa palavra é dada a nós, crentes, para que a gente profetize, significa que ninguém pode ouvir essa voz se não for por meio da igreja. Porque é a igreja que leva a palavra de Deus, irmãos. Então você vai dizer, mas eu me converti em casa vendo um programa de TV, mas quem que estava pregando? Era parte da igreja de Deus. Eu me converti num pregador que estava dentro do ônibus 2 da tarde, mas o pregador faz parte da igreja. Um lobo solitário não revela a vontade de Deus. No livro de Atos tem uma história, pastor, você vai lembrar, de um mágico lá, um macumbeiro lá, Simão, né? Macumbeiro queria aprender a revelar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Aí Pedro falou assim, não, a gente não vai te dar esse poder não, porque você não faz parte do nosso ministério. Aí rapidinho ele mudou o discurso dele e falou, tá bom, então deixa eu participar com vocês, deixa eu andar com vocês. Mas Pedro sabia que ele queria só fama, sucesso, ele queria ser um lobo solitário. Lobo solitário não existe no cristianismo. Não existe. Crente é crente na igreja, com a igreja. Crente sem igreja não existe. Segunda coisa, a palavra de Deus é que gera fé. Então, é essa palavra que a igreja tem que levar às pessoas, que vai dar fé a essas pessoas. Essas pessoas não podem chegar à fé sem ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Por último, sem a palavra de Deus não há povo de Deus. Eu acabei de dizer, foi a voz de Deus que chamou Abraão. Abraão é o pai da igreja. Então, se Deus não tivesse falado, Abraão não existiria e a igreja não existiria. Então só há um povo porque Deus fala. Amém? Segunda coisa que eu tinha dito, a palavra primeiro, dá vida. Segundo, ela santifica. Vamos entender como é que é isso aqui. Primeiro, Deus faz o seu povo crescer pela palavra. Ele não só chamou Abraão. Ele disse assim, Abraão, você não é nada. De você, esse sujeito minúsculo, pequenininho, solteiro, eu vou te fazer pai de muitas nações. Então Deus, ele pega o que é pouco e transforma em muito. Então é pela palavra de Deus que a gente pode crescer. Aqui, antes de continuar, uma pausa, irmãos. Quando a gente fala que a congregação Filipenses quer se organizar a igreja, isso está dentro do que é um crescimento. Mesmo que a gente continue com uma quantidade de membros parecida, mas é um crescimento. Porque nós evoluímos, nós passamos de um estágio inicial de congregação para igreja. Isso é crescimento, significa que está havendo evolução, que está havendo amadurecimento aqui dentro. E Deus chama o seu povo para isso, para crescer. Deus chama o seu povo para o crescimento. Deus não chama ninguém para ficar parado. Quando Deus percebe que ele chama um cristão e o cristão fica lá como um bebezinho precisando de leite para sempre, a palavra de Deus nos chama a atenção. Ela diz, vocês têm que crescer, vocês têm que aprender a comer carne, comida sólida. Então a palavra de Deus não só te deu vida, mas ela está esperando você crescer. A palavra de Deus quer que você cresça e se santifique. Então, pela palavra vem todos os meios de crescimento. Quais são os meios de crescimento? Pela Bíblia você sabe que tem oração, louvor e comunhão. É por meio desses meios que a igreja cresce. Primeiro, a igreja abre a palavra, abre o livro. O pastor aqui na frente expõe esse livro. Nós oramos com base nesse livro. Nós cantamos com base nesse livro. E nós temos comunhão com base nesse livro. Veja, se um dia tocar um louvor aqui que fale alguma coisa que não é bíblica, vai ser cortado, não é verdade, pastor? Porque não podemos cantar aquilo que a palavra nega. Então, tudo aqui, as nossas orações, nossos louvores e a nossa comunhão tem que ser com base na palavra. Então, a palavra que nos santifica, que nos vai fazer crescer. Outra coisa, Deus reforma o seu povo por meio da palavra. Veja, Deus te chamou, te deu vida. Depois de te chamar a vida, ele está te fazendo crescer. Mas às vezes a gente tropeça na vida. Às vezes a gente está passando por um crescimento, aí acontece alguma coisa na nossa vida e a gente vai lá para baixo. Acontece. O cristão tem fases difíceis. Quem dera se a vida do cristão fosse só para cima. A gente tem fases difíceis. Mas nenhuma fase difícil na vida do cristão é para ser permanente. Toda fase difícil na vida do crente tem que ser passageira, ela tem que passar. Nem que seja só na morte, mas vai passar.
A gente tem um relato do reino de Israel, abandonaram o livro da lei, abandonaram a palavra do Senhor, era rei, um pior que o outro, aí chega em 2 Crônicas 34, vem um rei chamado Josias. Josias estava lá dentro do templo, mexendo em umas coisas, tudo empoeirada, jogada, abandonada, e ele acha uma coisa lá. Quem já leu a história de Josias? O que foi que ele achou perdido lá? O quê? Vamos ler Crônicas. Ele achou a palavra de Deus, irmãos, jogada num depósito. Jogada. Israel estava perdido, a cópia da lei de Deus, as tábuas que Deus escreveu com seu próprio dedo, estavam abandonadas num depósito. Josias viu aquilo e falou, isso não pode acontecer. Josias começou a estudar o livro da lei e começou a ordenar que os sacerdotes voltassem com os sacrifícios no templo, voltassem a pregar a lei, e ali houve uma reforma, houve uma restauração do povo de Deus. Toda vez que essa igreja abandonar a palavra, vai haver um tempo ruim na nossa vida. Mas toda vez que nós formos firmes em recuperar a palavra de Deus, em que o pastor for firme em dizer, eu não vou me pregar mais as minhas próprias ideias, eu não vou pregar mais a minha vontade, mas eu vou pregar o que está escrito no livro da lei, essa igreja vai ser restaurada. Toda vez que a palavra de Deus for pregada aqui, toda vez que você tomar a palavra de Deus na sua casa para ler, a tua vida vai ser restaurada. Mas enquanto a palavra na tua vida estiver empoeirada, você precisa de reforma, irmãos. As fases ruins da vida ocorrem pela distância que nós estamos da palavra de Deus. E as fases boas ocorrem porque estamos nos aproximando da palavra de Deus. Entendido, irmãos, isso aí? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir, já estamos quase caminhando para o fim. Por último, então, quais eram os 3 pontos? A palavra de Deus nos dá vida. Ela que nos chama à existência. Tanto no primeiro momento, quando Deus criou o universo, como também nos chamando à vida espiritualmente. Segundo ponto, a palavra de Deus nos santifica, nos faz crescer e nos faz ter comunhão. E o último ponto, terceiro, é qual é o papel do pregador? Sabendo disso, veja, o pastor Melquides sabe disso. O pastor Melquides sabe que a palavra de Deus dá vida para a igreja. O pastor Melquides sabe que a palavra de Deus é que santifica essa igreja. Então qual é o papel dele? Primeiro, tem uma relação aqui entre o pastor e a sua igreja, a igreja que ele pastoreia. Qual é a postura do pastor? E agora eu não estou falando só do pastor Melquides, mas qualquer pastor que queira ser bíblico. Qual é a postura dele no púlpito quando ele vai pregar a palavra? Ele lê o texto, depois abandona o texto. Ele prega falando mais. Se você pegar os 50 minutos da pregação dele, 30 é falando da vida dele. Não tem muito isso por aí, irmãos? É falando, fazendo piada o tempo todo. Ele conquista a plateia dele porque conta muita piada e todo mundo dá risada e todo mundo vai dizer depois que não chegar em casa, a pregação hoje foi maravilhosa, porque o pastor contou muita piada. Qual é a relação que o pastor tem que ter com a sua igreja? No nome dele já está dizendo, irmãos, pastor. O que pastor faz? Pastoreia, ele conduz, ele protege, mas também ele corrige. O Salmo 23, todo mundo ama o primeiro verso, né? Todo mundo ama. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ninguém gosta da parte que ele fala, a sua vara e o seu bordão, o seu cajado me consola. Sabe o que é esse consolo? É um tapinha assim, ó, a ovelha está querendo sair do rumo, o pastor pega o cajado dele, toma na ovelha, aí a ovelha volta para o rumo. Ninguém quer pegar uma pauladinha de vez em quando, né? Todo mundo quer os pastos verdejantes, todo mundo quer ser pastoreado junto às fontes das águas. Aí quando se desvia, o pastor fala, irmão, vou aí na tua casa conversar. E tu, não, pastor, veja bem, não quer ser pastoreado. A relação de um pastor que expõe a Bíblia, que prega expositivamente, é a relação que Cristo tem com a igreja. Ele consola, mas ele corrige, ele exorta, ele cobra, ele exige também, como Cristo faz com a igreja. Então, o papel do pastor é um papel duro, irmãos, é um dever duro. Ele precisa falar a verdade. E a maioria das pessoas não está atrás desse tipo de pastor. A maioria das pessoas quer o pastor que vai só dizer aquilo que você quer ouvir, dizer aquilo que você gosta de ouvir. A maioria das pessoas quer um pastor que chegue para você e diga que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é cheiroso, que você é o futuro da igreja. As pessoas não querem um pastor que diga, olhando no seu olho, se arrependa. Imagina se essas pessoas estivessem no Rio Jordão ouvindo João Batista pregar.
Que a pregação de João Batista era essa. Se arrependam dos seus pecados, porque o tempo é chegado. Essa é a missão do pastor, é ser duro quando é preciso ser duro. E às vezes o pastor não é valorizado por isso. Então, irmãos, todos os ministérios da igreja, todos os dons que tem aqui dentro dessa igreja dependem do dom do pastor. Se o pastor ele não prega a palavra expositivamente, se ele não traz o texto bíblico para a tua correção, para o teu consolo, os outros ministérios não vão ser bíblicos. Para a gente ter diáconos bíblicos aqui nessa igreja, a gente precisa de um pastor que guia a igreja biblicamente. Para a gente ter presbíteros bíblicos aqui nessa igreja, a gente precisa de um pastor que guie esses irmãos biblicamente. Então, irmãos, a relação é uma relação de pastoreio, de cuidado. A gente precisa ouvir o que o pastor tem a dizer com base no texto que ele vai expor. Eu sei que você gostaria de vir para a igreja e ouvir o pastor dizendo que o seu problema vai passar, que amanhã vai ser melhor, que a tua doença vai ser curada amanhã logo, que amanhã tu não vai mais sentir dor, que o teu desemprego vai passar. Eu sei que você gostaria de ouvir isso. Mas às vezes não é isso que Deus tem para te dizer. E o papel do pastor é dizer o que Deus quer te dizer, ainda que você não goste de ouvir isso. Então, se você ficar chateado com o teu pastor, porque ele não fala o que você quer ouvir, o problema não é o pastor, o problema é você. Agora, se o teu pastor fala tudo o que tu quer ouvir, se o teu pastor só te elogia, só te promete bênção, ou você cobra esse pastor, ou você chacoalha esse pastor, ou você vai embora dessa igreja. Porque não está sendo pastoreada essa igreja. Uma igreja que está sendo pastoreada, ela tem um líder que sabe cobrar na hora que tem que ser cobrado. E os membros? Nós, membros que estamos sentados aqui, nós que estamos sentados no banco quando o pastor está aqui na frente, nós temos 3 deveres que eu coloquei aqui. Primeiro, orar pelos nossos pastores, pelo nosso pastor. Eu falo no plural, pastores, porque a gente ainda é filho da IPM, e nós temos outros pastores pelos quais nós temos que orar também. Orar em primeiro lugar. Em segundo lugar, incentivar. Vamos dizer que tem um dia que o pastor Melquides chega aqui, cansado demais, ele prega um pouco desanimado, não aprofunda tanto o texto. Aí você vai para sua casa e comenta com a sua família. A pregação do pastor hoje foi ruinzinha, né? O pastor Melquides já foi melhor. Isso é fácil de fazer, irmão. Chegar em casa e apontar o dedo para o teu irmão e criticar é muito fácil. É muito cômodo. Porque quando é que tu vai te levantar e ir lá com o teu pastor incentivar ele, dizer, pastor, o Senhor, Deus está usando a sua vida para nos abençoar. Que o Senhor fique firme, pastor. Que o Senhor fique firme para que o Senhor seja sempre corajoso e disposto a expor a palavra dele. Que o Senhor Deus te abençoe para que você continue sendo portador da voz de Deus para essa comunidade. Quando é que você vai incentivar o teu pastor? Agora, claro, se o teu pastor, não é o caso do pastor Melquides, mas se o teu pastor foi incentivado, foi cuidado, mas ele insiste em chegar aqui e está falando 10 passos para a prosperidade financeira, 10 passos para a saúde, 10 passos para aquilo, 10 passos, 15 passos para aquilo, aí você já tem que ir para um outro lado, cobrar e fiscalizar esse pastor. Esse pastor, veja bem, ele é sujeito, ele é submisso à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem deveres a ser cumpridos, os deveres do pastor estão escritos na nossa Constituição. Se esse pastor não está cumprindo esses deveres, o seu dever como membro é fiscalizar e cobrar esse pastor. Então a igreja ela precisa desenvolver esse senso, irmãos. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que os ministérios da igreja são ministérios que têm que ser bíblicos. Que se o pregador não cumprir a função dele aqui de pregar expositivamente, abrindo o livro, explicando o significado do texto, a igreja vai sofrer. Dizer porque eu gosto do pastor, eu não vou fazer isso com o pastor, você está condenando a própria igreja, a sua vida. Porque aí a igreja não vai ter pastor. A igreja não vai ter ninguém abrindo o livro para explicar para você como é que a sua vida vai evoluir, como é que você vai se santificar, como é que a igreja vai crescer se o pastor não prega a palavra. Nesse ponto nós temos que todos os dias dar graças a Deus pela vida do pastor Melquides. Porque ele prega o texto. Mas o dia que ele deixar de pregar o texto, foi incentivado e não correspondeu ao incentivo, ele precisa ser cobrado e fiscalizado. A igreja tem essa autoridade, os irmãos precisam, já citei a história de Paulo em Bereia.
Os irmãos de Bereia estavam com a Bíblia aberta lá, examinando tudo que o apóstolo Paulo falava. Se o apóstolo Paulo falasse alguma besteira, alguma coisa que não estava no livro, esses irmãos iam corrigir Paulo. Nós temos que ser assim, irmãos. Temos que dar suporte ao pastor Melquiades, ajudá-lo, para que ele possa sempre estar pregando a palavra de Deus. Então, para a gente concluir, irmãos, resumindo, por que pregação expositiva é uma marca importante para a vida da igreja? Por que isso vai mudar a nossa realidade? Por que isso vai fazer com que a gente cresça e possa finalmente ser uma igreja e não mais uma congregação? Espero que já tenha ficado claro para os irmãos, mas só para concluir. Pregação expositiva é a primeira marca da igreja saudável, porque ela garante que sempre teremos a voz de Deus aqui dentro. Isso aqui não vai ser uma igreja se não for a voz de Deus que seja ouvida aqui. Nós precisamos da voz de Deus. A voz do pastor Melquiades é muito bonita, mas eu prefiro a de Deus, tá, pastor? Então, por isso a gente tem que orar para que o pastor continue sendo a voz de Deus. Eu não sei como é a voz de Deus, mas enquanto a voz do pastor Melquiades fala o que Deus quer, eu continuo com a voz do pastor Melquiades. Os irmãos estão entendendo? Está claro esse ponto? Então, irmãos, continuemos orando pela igreja, continuemos orando pelo nosso pastor, por todos os professores da escola dominical, para que essa igreja desenvolva esse senso, desenvolva essa ideia de que nós só vamos crescer se o livro, a Bíblia Sagrada, for exposta aqui nesse púlpito. Nós só vamos crescer quando a igreja, os membros... Não, tem o dever do pastor é abrir o livro e expor o livro, mas o dever dos membros é examinar o que está sendo dito no livro, aprender, entender o que está sendo dito no livro e examinar isso para poder compartilhar e contribuir com o seu pastor. Amém, irmãos? Alguma dúvida para finalizar? Um tema desse não tem dúvida. Então vamos finalizar com a oração. Essa foi a primeira marca da igreja saudável, pregação expositiva. Uma igreja bíblica tem que ter pregação expositiva, tem que pregar a palavra expositivamente. Então que nós cresçamos na palavra, firmados na palavra do Senhor. Amém? Sim, obrigado, pastor. Irmãos, todo mundo que está aqui, eu acredito, não sei se deu para todo mundo, cadê o Lucas? Lucas, deu para todo mundo? Deu? Até agora deu, né? Então, acho que todo mundo recebeu a fichinha com 3 questões sobre o estudo de hoje, da primeira marca da igreja. Aí tem o folder também, né, pastor? Não sei se ainda tem ainda aí para todo mundo. Mas é isso, irmãos. Nós temos, então, o folder para entregar aí, veja se tem para todo mundo. E temos uma ficha de uma atividadezinha com 3 questões da nossa escola dominical, que é para os irmãos devolverem na semana que vem, tá bom? Então, os irmãos que receberam essas questões, por favor, respondam em casa e domingo que vem tragam para devolver, tá bom? Amém, irmãos? Então vamos finalizar então com a oração. Temos 5 minutos ainda. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, no meio da comunidade filipenses. E te agradecemos por esse primeiro domingo estudando quais são as 9 marcas da igreja saudável. E nós te pedimos, Senhor, queremos ser saudáveis, queremos ser uma igreja saudável, uma igreja com raízes na Tua palavra. Então ajuda, Senhor, abençoa a Tua igreja a ser firmada na palavra. Abençoa o pastor Melquiades para que ele continue sendo um servo fiel à Tua palavra, que ele continue pregando a Tua palavra, seja tempo ou fora de tempo, que ele continue sendo firme em expor as Tuas doutrinas, a Tua lei, a Tua graça que está nesse livro sagrado. Nos ajuda a crescer firmados nesse livro, Pai, e quando pensarmos em desviar para a esquerda ou para a direita, que o Senhor nos corrija como pastor que o Senhor é. Nos ajude, nos dá ainda uma boa tarde, uma boa noite na Tua presença, abençoa o culto, abençoa todas as atividades que iremos fazer em diante. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.